boa noite. É um prazer falar com o senhor. A entrevista é curta mesmo porque o senhor está no meio do tiroteio aí. Pois é, Datena, eu quero dar boa noite a você e a todos os seus telespectadores, dizer que é um prazer falar com você e poder levar, mesmo que de forma rápida, um esclarecimento aí para esse público enorme que te ouve e que te assiste. Secretário, como é que estão atuando as polícias do Rio com as tropas das Forças Armadas, secretário? Datena, como sempre atuaram, e nós trouxemos esse legado de diversas operações conjuntas, a última foi o legado das Olimpíadas e desde julho atuando de forma integrada, como nunca deixou de ser. Então, hoje, mais uma vez, decidimos de forma conjunta, porque a gente avalia e monitora. Eu tenho formação do Sistema de Comando em Incidentes, Datena, que é uma doutrina americana, da Guarda Costeira Americana, para grandes incidentes. Então, eu sou um especialista no assunto de centro de operações de emergência e controle de incidentes. Então, a gente monitora o incidente, os recursos que estão disponíveis, o que estão à disposição e aqueles que têm que adquirir. Então, toda essa escalada, não só da violência, como de qualquer crise ou incidente, você tem que ir utilizando o que está à sua disposição na forma que você possa dosar para não perder todos os recursos num incidente só. Violência urbana, ela não fica confinada só num ponto. Então a gente tem que estar o tempo todo atendendo essa crise local, mas cuidando de toda a população fluminense. Então a relação com as Forças Armadas sempre foi muito boa e hoje eu venho monitorando desde domingo com o próprio Comando Militar a situação. A Polícia Militar entrou num primeiro momento, estabilizou a situação e nesse monitoramento nosso, olha, está estável. Se voltar à instabilidade, a gente aciona mais recursos. E foi o que aconteceu. Então, a relação é muito boa e esse acionamento hoje, ele se dá dentro de uma doutrina internacional de aumento dos reforços que estão disponíveis. Então, na nossa maneira de enxergar, é óbvio que é muito ruim, porque é uma zona da cidade em que vias expressas passa muita gente, muitos moradores na Rocinha, quase 100 mil moradores. É um problema de décadas, que incomoda toda vez que tem essa eclosão e o embate entre algumas quadrilhas. Mas a gente está aqui agora, eu estou no Centro de Comando e Controle, desculpe, com o Comando Militar do Leste, com as polícias, monitorando tudo e trabalhando em plena harmonia. É claro que o senhor não é um burocrata qualquer. O ministro já falou isso, eu já falei isso numa entrevista com o senhor lá da Rádio Bandeirantes, do programa 90 Minutos. O senhor é um homem de ação, o senhor é um homem de campo que conhece muito bem. O senhor falou uma coisa importantíssima, que o teatro de operações agora envolve um local demograficamente muito ocupado ou de passagem de muita gente. Exatamente. Então, qualquer ação com armamento pesado coloca em risco uma quantidade grande de civis. Mas foi aventada pelo ministro de ter a possibilidade do confronto. Isso vai ficar por conta do bandido. E no caso do confronto, o senhor que entende bem, porque o Exército tem equipamento pesadíssimo e obviamente que as suas polícias também. Vai ter que se usar muito critério se houver o confronto, mas esse confronto não vai ser evitado se o bandido assim escolher? Datena, essa operação, né, como toda operação policial em área urbana, ela é complicada demais, porque a gente se preocupa com a segurança de quem está envolvido no problema e de quem está no entorno. E ali, a topografia, ela é complexa demais, é uma densidade gigantesca e próximo de uma área de mata também muito densa e muito íngreme. Então, todos esses fatores tornam a operação muito mais complexa. Imagine um lugar com o tamanho que é a Rocinha, a maior favela única que nós temos conhecimento no Brasil, se não for da América do Sul, não é um complexo, é uma favela única com aproximadamente 100 mil pessoas. Mas as Forças Armadas, e o que a gente já vem fazendo desde a primeira grande operação, ajuda a se dar, no primeiro momento, como está acontecendo agora, num cerco e controle de perímetro. Ela está no entorno. E as forças policiais, que já têm, infelizmente, têm experiência numa ação como essa, porque no mundo quase que inteiro, polícia urbana não trabalha com esse grau de complexidade de enfrentamento, enfrentando armas de guerra. Mas a nossa, em razão dessa realidade, acabou se especializando nisso. Eu volto a dizer, infelizmente ela é muito experiente nisso, gostaríamos que não fosse, que não tivesse necessidade disso. Mas quem está atuando, então, dentro, está fazendo buscas e capturas, patrulhando, são as polícias estaduais, mas com todo o aporte das Forças Armadas à nossa disposição para nós mantermos o cerco,
daquela comunidade e nós continuarmos a fazer essas buscas para manter a região em estabilidade. E aproveito para dizer à sociedade que a autoestrada já foi liberada e a gente vai aos poucos permitindo que se volte à rotina, à normalidade. É melhor, Datena, em alguns momentos, nós interrompermos algum fluxo ou fechar algum tipo de serviço para preservar vidas. Então, algum transtorno, quando você tem uma realidade com essa dificuldade que o Rio tem, é melhor que o transtorno seja de alguma locomoção, que a gente consiga ainda assim preservar vidas. É o que a gente está fazendo realmente, ou por opção nossa. Durante algumas horas a autoestrada foi bloqueada, porque esses insanos e irresponsáveis criminosos, quando perceberam que a polícia chegava muito perto, atiraram na direção da autoestrada. Então, por segurança nossa e dos próprios usuários da via, nós interditamos para seguir na direção de onde eles estavam, nossos policiais indo na busca com o sacrifício da própria vida, e volto a dizer, o orgulho que eu tenho de estar ao lado comandando esses policiais que com toda dificuldade não abrem mão de dar a vida aí por essa sociedade. Não é o que a gente quer, mas a característica dessa realidade, desse confronto, faz com que, infelizmente, a gente passe por essa circunstância. Então, os policiais foram na direção de onde partiram os tiros e cessaram os tiros. Então, logo a gente teve a garantia do cerco de todo o perímetro e de que os bandidos não estavam mais com essa posição vantajosa, e nós liberamos o tráfego na via. Então as Forças Armadas continuam no entorno, obviamente cercando algumas áreas de mata também, não cercam só ali os acessos por carro, mas como a região é muito complexa, eles têm essa especialidade, pessoal muito especializado em áreas de dificuldade de acesso, estão nos auxiliando também em alguns cercos na área de mata.